No próximo capítulo da novela Força de Mulher, Fazilete percebe que tem terra na cadeira de Raif e pergunta o que aconteceu. Raif conta que ele saiu. A mãe fica sem entender nada nessa hora e pergunta como assim? Ele conta que ele saiu com a Seida. Fazilete pergunta para o filho por que ele saiu. Ele diz que, para falar a verdade, ele não queria sair, mas diz que mesmo assim ele teve que ir para o parque. Conta que Seida disse que ele estava muito irritado porque não saía de casa. Por isso ela e ele iriam sair para tomar um pouco de ar. Iriam sair para refrescar a cabeça. Fazilete pergunta para Raif por que ele não ligou para ela. Ele diz para Fazilete que ele não ligou porque ele gostou de sair com Seida. Fala que ele achou bom. A mãe fica pasma nessa hora, pois não passava pela cabeça dela que ela iria ouvir Raif dizer o que disse. E para ter certeza que ela ouviu direito, ela pergunta se ele realmente gostou. Ele fala para a mãe que sim, diz que ele realmente achou bom. Ela não fala mais nada, só diz boa noite e vai dormir. Um pouco mais à frente, ainda bastante confusa devido ao que ouviu, ela olha para o filho novamente, mas logo em seguida ela segue em frente, vai para o quarto dela. Depois que a mãe sai, ele se lembra do momento que Seida estava reclamando dos buracos na calçada. Ele se lembra de outra coisa que ela fez ao ver um carro em cima da calçada. O dono do carro vai ter que comprar outro limpador de para-brisa. Enfim, depois dele se lembrar desse momento com Seida, ele continua pensativo. Depois de mais um dia de trabalho, Arif está saindo da cafeteria quando de repente ele escuta a voz de Sirim. Ele pergunta para ela se teve algum problema. Ela fala que não teve não, diz que está tudo bem e em seguida ela pergunta se pode voltar para casa junto com ele. Ele fica sem saber o que responder nessa hora. Ela diz que já está ficando escuro e fala que ela está com medo de andar sozinha naquela hora. Ele fala que não tem problema nenhum, diz que ela pode ir junto com ele. Ela sorri, aquele sorriso de Sirim. Ela diz muito obrigado e caminha ao lado dele. Ele caminha sempre olhando para a frente, nem olha para ela. Já ela, volta e meia, olha para ele. Um pouco mais à frente, o celular de Arif toca. Seida diz que precisa falar com ele e pergunta se ele pode ir na casa dela naquele momento. Arif pergunta se está tudo bem, pergunta se a Bahar, Doruk e Nissan estão bem. Ela conta que Doruk machucou o nariz e Bahar o levou para o hospital, mas fala que não foi nada sério. Sirim se mostra preocupada quando escuta Arif perguntar se Doruk se machucou. Pergunta o que aconteceu. Seida conta para Arif o que aconteceu, mas revela que ela quer falar com ele sobre outro assunto e pergunta se ele pode dar uma passada lá. Ele pergunta se precisa ser naquela hora. Ela diz que sim, fala que precisa da ajuda dele. Arif fala que então está combinado. Conta que ele está voltando do trabalho, mas diz que já está na metade do caminho e em mais ou menos 10 minutos ele chega lá.
Diz que ele vai passar na casa dele rapidinho, mas em seguida ele vai para lá. Ela diz que está bom e o agradece por ele ir falar com ela. Ele fala até daqui a pouco e desliga. Sirin novamente finge que está muito preocupada com o sobrinho. Ela pergunta como Doruk está. Arif diz que ela não precisa se preocupar. Fala que ele está bem. Ela diz que ainda bem. Fala que ela realmente ficou preocupada e pergunta o que aconteceu com ele. Arif conta o que aconteceu e em seguida eles vão para casa. Enver conta para a neta que o irmão dela já foi atendido e ele e a mãe dela já estão voltando. Nesse exato momento, alguém bate na porta. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Andradina, de Goianésia, de Corumbá. Enfim, me conte ali nos comentários. Nissan imediatamente vai abrir a porta, achando que o irmão dela já voltou, e fica desapontada ao ver a tia. Sirin tenta manter a sobrinha do lado dela. Ela fala para Nissan que ela não teve culpa do que aconteceu. Diz que ela não fez nada por querer. Nissan fica pensativa nessa hora e diz que ela realmente não queria que Doruk se machucasse. E em seguida fala que agora ela entende que Arif também não teve culpa do que aconteceu. Sirin fica sem saber o que dizer nessa hora. Ela fala para a sobrinha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Diz que são situações diferentes. Fala que não é igual. Nissan pergunta para a tia por que não é igual. Sirin fala para a sobrinha que o irmão dela logo estará de volta em casa, mas o pai dela e a avó dela não. E pergunta se ela entendeu a diferença. Nissan fala que Arif não fez de propósito. Sirin pergunta para a sobrinha como ela tem certeza disso e pede para Nissan não se esquecer que Arif não gostava de Sarp. Nisso, Nissan concorda com a tia e elas vão até onde o avô dela está. Nissan pergunta para Enver se a mãe dela e o irmão dela já chegaram. Enver fala que ainda não. Diz que eles ainda não vieram. Seida conta para Arif que o Arda não é filho dela. Ele pergunta como aquilo é possível. Ela explica o que aconteceu. E em seguida pede para ele pedir para a irmã dele tentar descobrir onde o verdadeiro filho dela está. Ela diz que só quer saber para saber se ele está bem. Fala que ela quer continuar com Arda, mas precisa saber como o verdadeiro filho dela está. Arif faz o que Seida pede. Ele liga para a irmã e conta o que aconteceu. E logo em seguida explica que ela não pode contar nada para ninguém. Ela fica pensativa e depois de desligar, ela vai até a cozinha conversar com Henry. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.